Oi, irmãos, bom dia por aqui, meu irmão Wagner Jesus. Estou aqui dentro das matas amazônicas de Alcântara. Estou filmando aqui abelhas indígenas que eu crio dentro da mata amazônica. Abelha mansa. Aqui uma delas é a tiúba. São mais de 300 tipos de abelhas sem ferrão. E quando a gente está aqui para Alcântara, uma das coisas que se faz aqui é isso, cuidar de abelhas sem ferrão. Olha, essa caixa amarela, em cima dela foi colocada agorinha essas caixinhas de madeira sou eu mesmo que faço. Então eu coloquei agorinha, porque aqui tá cheio de tiúba. E aqui elas estão aqui, tudo aqui, abelha mansa, olha o monte, olha o monte, olha o monte. Olha o monte, olha o monte. Olha o monte, eu tô filmando, tô dentro delas, ó. Abelha mansa, ó. Abelha mansa, ó. Ó. Abelha mansa, olha a minha mão em cima delas. Olha a minha mão em cima delas, ó. Abelha indígena, abelha mansa. Abelha mansa. Olha como tá ali de uruçu amarela. Olha o tanto de uruçu amarela que chegou aqui agora. Milhares. Abelha mansa, olha aí, ó. Amarela, amarela, ó. Por causa dessa caixa aqui, ó. Chegou agora, ó. Uruçu amarela. Ouro de Alcântara, ouro de Alcântara. Uruçu amarela. Multidão de tipo de abelha sem ferrão, meus irmãos. E essa aqui é apenas 2 tipos de abelha sem ferrão, que produz o pólen, a própolis excelente, que cura multidão de inflamação dentro do corpo. A abelha poderosíssima, meus irmãos. Olha aqui as duas brigando, ó. Uma uruçu com uma, ó. Uma uruçu brigando com uma tiúba, ó. Ó. Eu tô aqui dentro da mata, onde eu crio abelhas, dentro da mata. Aqui eu tenho um monte de tipo de abelha, sem ferrão, multidões. Então, meus irmãos, ó, esse tipo de abelha aqui eu criei. Eu não peguei nem ela. A maioria dessas abelhas que eu tenho aqui eu compro de alguém. Mas uma maioria também eu faço é pegar. Eu pego na mata. Como? A gente pega uma caixa dessa como essa aqui. Essa caixa aqui eu coloquei na mata, em cima de um pau como esse alto. Ó, desses paus altos. E coloco um atrativo dentro. E reveste essa caixa com plástico preto, para não pegar chuva. E põe dentro própolis aqui, ó, própolis. Aqui é a entrada dela, ó. E aí, meus irmãos, ela mesma vai fazer a casa dela lá. Com 2 meses a gente traz para casa e tá aí as abelhas. Então eu tenho vários tipos de abelha aqui, ó. Tem também essa aqui, ó. Miudíssima a jataí. Só jataí eu tenho aqui cerca de 5 tipos de abelha jataí. Tudo miudinha. Tem umas outras chamadas de mosquito, que eu tenho 2 tipos. Muito menores, tamanho de uma formiga. Tem uma que é menor do que uma formiga. Todas elas produzem, irmão, muito material poderosíssimo. Olha essa aqui que eu peguei no desmatamento, ó. Abelha jataí mansíssima, abelha indígena, ó. Querido, isso aqui, esses troncos aqui, ó. Aqui tem uma uruçu amarela também, ó. Ó, aqui tem uma uruçu amarela, ó. Aí elas aí, ó. Esses troncos que eu trago é porque aqui tem muito desmatamento. Eles tiram muito pau para vender. O povo daqui de Alcântara queima muita roça. E no meio tem esses paus assim, ó. Que as abelhas fazem ninho a comer dentro desses paus. Entendeu? Como esse aqui, ó, por exemplo, foi cortado, ó. Ó, então ela usa um pau desse para fazer suas casas. E muitos desses locais, as pessoas sabem que eu trabalho com preservação das abelhas sem ferrão, abelha indígena. Aí muitos me procuram: meu irmão, você não quer comprar o quê? Um pau de abelha. Tem uma abelha ali onde eles estão fazendo um desmatamento e tiraram um pau que tem abelha dentro. Ou então um lugar onde eles estão queimando a mata para fazer roça, para plantar um monte de coisa, melancia e outras coisas.
A farinha, que eles fazem farinha muito aqui desse trecho, com a mandioca. Você não quer comprar? A gente vai lá e eles mesmo cortam, a gente traz o pau. Então aqui eu tenho vários paus. Aqui eu também crio algumas abelhas aqui, ó. A maioria dessas abelhas não comprei. O IBAMA mesmo ensina a gente a cuidar dessas abelhas em casa, porque a mata está sendo destruída. Cada vez mais a gente está perdendo essas abelhas. E então o IBAMA manda a gente criar essas abelhas indígenas em casa, meus irmãos. Por isso, eu também tenho uma outra aqui, outro tipo de jataí, ó. Você tá vendo elas aí, ó. Ó, miudíssima. Mas quanto menor essas abelhas, tamanho de uma mosca amarelíssima, mais o pólen, a própolis e o mel, mais poderoso do que de abelha de ferrão, viu, irmão? Para curar um monte de coisa, gastrite, anemia, destruir as placas de ateroma, que atingem muita gente com infarto. Muita gente morrendo do infarto não sabe que as abelhas indígenas são um remédio supernatural que não prejudica fígado, que ajuda é o fígado. Antibiótico, anti-inflamatório e antibactericida, antifungicida e um monte de outras coisas, gente. Então, irmãos, por aqui está o missionário Wagner Jesus. Por isso que eu venho também para Alcântara, para trabalhar com essas abelhas sem ferrão. A gente vende muito pouco, viu, irmão? Muito pouco desse material delas, que a maioria das pessoas não conhece. Ó, eu vou entrar aqui dentro desse enxame de uruçu amarela, indígena, ó. Altamente aqui deve estar no mínimo 1000 abelhas aqui, ó. No mínimo 1000, ó. Ó. Eu vou entrar no meio, para você ter uma ideia, como elas não tem ferrão, não pega ninguém, ó. Eu tô no meio, ó. Tô no meio, ó. Tô no meio delas, ó. Ó. Tô no meio delas, ó. Olha aí, eu tô no meio delas. Você vê como é lindo criar isso. Você pode criar dentro de casa. Pode botar 100 caixas dessa dentro da tua casa. Não mexe com ninguém. Desde que... Ali é outra que eu crio lá também, ó. Desde que tem a mata por perto, mangue por perto. E você vai fazer um bem para você mesmo. Ajudando essas abelhas a não perder o seu habitat natural. Eu vou até tirar essa bicha aqui que tá brigando uma com a outra, ó. Ó, uma uruçu amarela brigando com uma tiúba. Vai pra lá. Então, meus amados irmãos, é isso, ó. Por isso que o pastor Wagner aqui tá aqui, ó, batalhando. Olha aí, sujão, ó. Acabei de gravar a escola bíblica hoje de madrugada. Enviei para todo mundo. E depois fui orar de madrugada na igreja com os irmãos aqui, que tem uma oração todo dia de madrugada. E depois vim para cá. Eu amo esse trabalho aqui, irmãos. Olha, 2 miudinhas aqui, ó. 2 já tá aí, miudíssimas aqui, ó. Ó. Essas aqui, elas vêm tirar a resina, ó, da madeira, ó. Essa resina aqui, ó. Porque daqui ela faz a própolis. Faz um monte de coisa para elas, para dentro da casinha delas, ó. Da colmeia, ó. Ó, jataí, ó. Só eu tenho 5 tipos de jataí aqui dentro. E se aqui tivesse pegado fogo já, como um monte de local aqui em Alcântara já tem pegado fogo, que aqui é mata amazônica, essas bichas não podiam ser vistas aqui. Um monte de variedade de abelha. Viu, irmão? E a gente está aqui lutando. E muita briga, muitos que vivem ao redor da gente brigam com a gente. Porque a gente não quer deixar tocar fogo na mata, não quer deixar tirar os paus para preservar essas abelhas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar nossa batalha, em nome de Jesus.